Fala aí galera, beleza? Guilherme na área. Pessoal, bem-vindos ao Guilherme Resolve. E hoje nós vamos resolver um exercício grotesco aqui, complicadíssimo na minha opinião, sobre circuitos elétricos 1, abordando o tema aí de resposta completa de um circuito RC com fontes. Pessoal, esse, sinceramente falando aqui, é um dos exercícios mais complicados que eu já resolvi, porque ele é muito complexo aí de você entender o que está acontecendo de fato no circuito. Vamos entender o que ele quer, né, antes de começar a resolver o exercício. Vejam, ó, o que eu estou marcando aqui para você no circuito é um capacitor de 200 microfarad e o que ele quer é exatamente a resposta completa desse capacitor, que é o VC de T, a expressão temporal do capacitor em função do tempo. Só que tem alguns detalhes, né, que talvez esse seja o primeiro exercício prático aqui mesmo que a gente está trazendo no canal, que se vocês observarem, esse circuito ele possui duas fontes independentes. Eu vou marcar as duas aqui para você, ó. Estou marcando as duas fontes, um gerador de tensão e um gerador de corrente. E reparem, né, que nesses dois geradores eu tenho uma funçãozinha aqui, ó, multiplicando uma constante U de T. Vem aí, pessoal, a funçãozinha aparece, na verdade, U de T no gerador de tensão, que está aqui, ó, marcando para você, e U de menos T no gerador de corrente. O que é esse U de T, né, pessoal? Vamos entender rapidamente aqui. É a função degrau. Então, o que ele está me dizendo com essa expressão, né? Ele está me dizendo, ó, U de T significa que eu liguei esse gerador para T maior do que zero. Perfeito? É isso que está significando. Ou seja, esse gerador de 12 volts, ele aparece no circuito para T maior do que zero. Simples assim. Ah, Guilherme, e o U de menos T, que é a fonte de corrente aqui, ó? O U de menos T, ele aparece para T menor do que zero. Então, conclusão do circuito aqui, né? Conclusão, resumo da ópera. A fonte de corrente ela vai aparecer na análise em T igual a zero menos, né, que é um pouquinho antes aí, que vale para T menor do que zero, perfeito? Então, para análise em T igual a zero menos, eu tenho o gerador de corrente, que está ali, ó, com U de menos T, tem um valor ali de 5 vezes 10 a menos 3, né, que é 5 miliamperes, e para T maior do que zero, ou para T igual a zero mais e para T maior do que zero, eu vou ter a função, o gerador de tensão, tá certo? E não vou ter o gerador de corrente, perfeito? Então é essa a ideia básica aí do circuito. E o que ele quer? Ele quer a expressão temporal nesse capacitor. E aqui, pessoal, é um circuito bem complicado. Todas as análises aqui que nós vamos fazer, que na realidade são 3 análises, né, para T igual a zero menos, para descobrir a condição inicial do circuito. Depois o circuito ele muda de estado, através aqui dessas fontes. Né? Vejam que entra um gerador e sai outro. Vejam que nós temos aqui os dois geradores. Entrou um, saiu o outro. Né? Antes eu tinha a fonte de corrente e depois eu vou ter a fonte de tensão apenas. E eu tenho, claramente, né, para complicar a nossa vida aqui, tem uma fontezinha controlada aqui, ó, que é uma fonte de tensão controlada por uma corrente. A corrente é IR, né? A corrente ele chamou no exercício ali de IR, onde IR é a corrente que está passando por esse resistor que eu estou marcando aí para você de 100 ohms. Perdão. Ok, pessoal, agora vamos lá. Como é que a gente resolve esse circuito aplicando aí aquele conceito de resposta completa no capacitor? Eu posso quebrar? Isso é muito legal, cara. Vamos entender aqui, porque facilita muito a nossa vida e querendo ou não, a gente acaba fugindo de equações diferenciais e soluções complicadas aí, enfim. Vamos lá, ó. O VC de T, que é o VC de T ali, né? A tensão ali, a expressão temporal no capacitor, ela pode ser escrita dessa forma, pessoal. Ela é formada por uma componente natural, que eu chamo aqui de Vn de T. Essa componente natural ela depende do tempo, mais uma componente forçada, que eu chamo aqui de Vf, e a rigor a gente pode até colocar aqui o Vf também dependente do tempo. Perfeito? O que representa cada uma dessas soluções? Então, o que essa expressãozinha está me dizendo, né, que é o que nós chamamos de resposta completa, ela está me dizendo que a resposta completa do capacitor, que é a expressão temporal do capacitor, é composta por duas soluções independentes, vamos assim dizer, que é a resposta natural, que é o que eu chamo de Vn de T, e a resposta forçada, que é o que eu estou chamando de Vf, e a priori em função do tempo também. Quem que é a resposta natural do circuito, pessoal? Ela representa ali pra gente o transiente de energia, o regime transitório. E esse regime transitório, nós sabemos aí para circuitos RL, RLC, enfim, esses transientes eles morrem com o tempo. Tá? Ele é duradouro, ele demora um certo tempo ali para ocorrer.
E depois que passa bastante tempo, vamos assim dizer, esse cara aqui, ó, o Vn de t, que é a resposta natural do circuito, ele vai a zero. E o que sobra na realidade, né, portanto, com isso a gente conclui que o Vc de t, que é a resposta completa, ela tende para o Vf de t. E afinal de contas, né, quem é o Vf de t? O Vf de t é a resposta forçada do circuito que nós obtemos fazendo o tempo tender a infinito, né, vamos assim dizer. Então, tipo, já passou bastante tempo, o circuito ele entrou em regime permanente e, portanto, você conclui que o Vc de t ele vai tender para o Vf de t. Essa é a ideia. Nós vamos obter esse cara tendendo o tempo para o infinito. E aqui tem um detalhe muito interessante, né? Se você observar nesse circuito, o circuito para t maior do que zero, tanto para t maior do que zero quanto para t menor do que zero, está sendo alimentado por fontes contínuas, não é verdade? Vejam aí, eu só tenho geradores contínuos, eu não tenho um gerador aí com exponencial, um seno, um cosseno, enfim. Isso quer dizer, pessoal, que quando o tempo tender para o infinito, tá? Então, tipo assim, ó, o circuito foi perturbado, nós estamos analisando o circuito de t maior do que zero, né? De t maior do que zero mais, vamos assim dizer, para frente. Quando eu tendo o tempo para infinito, eu tenho um circuito operando em regime permanente de corrente contínua novamente. Assim como em t igual a zero menos. Essa ideia aí é meio confusa, mas é mais ou menos isso. E se eu tenho um circuito operando em regime de corrente contínua, considerando aí regime permanente, tipo, já passou muito tempo, o transiente aqui já foi a zero, ele já morreu, e eu tenho a expressão da resposta forçada. E o que acontece aqui, pessoal? Acontece que esse Vf aqui, na verdade, ele não vai depender do tempo, tá? Pelo fato de que o circuito está alimentado por corrente contínua. Então, a priori, eu posso retirar o tempo aqui, né? E você tem só um valor aqui de resposta forçada, que é o que a gente chama de Vf. E é tranquilo obter esse cara, né? Porque quando o circuito ele estabiliza em regime permanente, o que acontece? O capacitor ele tem um comportamento operando em regime permanente de corrente contínua. Ele abre o circuito, ele vira um circuito aberto. E é assim que nós obtemos esse Vf que está aí. Mas vamos lá, pessoal, vamos por partes aqui. A primeira análise, na minha opinião, que nós vamos fazer, que é a análise em t igual a zero menos, para descobrir as condições iniciais do circuito. E aqui só para deixar bem claro, né? Vamos escrever esse Vc de t aqui rapidamente. Ó. Esse Vc de t, ele é o Vn de t. O Vn de t tem essa forma, nós já sabemos, né? Que é A vezes o exponencial de menos t dividido pela constante de tempo do circuito, que eu chamo de tal. Os livros aí, enfim, né? Mais o Vf. E por que nós vamos fazer a análise em t igual a zero menos? Isso aqui tem que ficar bem claro para você. Essa análise em t igual a zero menos, ela vai servir para calcular essa constante arbitrária aqui que eu chamei de A, ó, que é a constante A, que está multiplicando o exponencial de menos t sobre tal. Sem a análise em t igual a zero menos, sem a condição inicial do circuito, né, eu precisava saber como é que estava o circuito antes dessa perturbação que o circuito vai sofrer, né, a mudança de fontes, aí, enfim. Sem essa análise eu não consigo calcular esse A, e eu preciso do A para obter a resposta completa. Beleza? Vamos lá, pessoal. Ó, espero que você esteja muito animado aí, porque essa questão é pauleira, o negócio é chato mesmo, é complicado. Vamos lá, pessoal. Aqui em regime em t igual a zero menos, fazendo análise aí para encontrar a condição inicial do circuito, eu estou assumindo que o circuito lá atrás ele foi energizado e tudo mais, e em t igual a zero menos ele está operando em regime permanente. Eu estou assumindo isso. E em regime permanente, nós sabemos qual que é o comportamento do capacitor, não é verdade? Nós sabemos aí como que ele se comporta em regime permanente de corrente contínua. Ele é um circuito aberto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui no circuito, ó, é pegar o capacitor, eu vou apagar o capacitor aqui do circuito e vou substituir o capacitor por um circuito aberto. Vou colocar os terminaizinhos dele aqui, de circuito aberto, e a expressão aqui do Vc de t, tá vendo? Ó, eu vou tirar aqui o Vc de t e vou deixar o que nós chamamos de Vc, que é a expressão no capacitor, no instante zero menos. Ó, é esse cara que eu tenho que calcular, e esse cara aí vai ser a condição inicial desse meu circuito. Beleza? Essa é a ideia. E agora, finalmente, né, vamos operar com as fontes aqui, vamos entender, né? Eu estou em t igual a zero menos, que é t menor do que zero. T menor do que zero, pessoal, essa fonte aqui, ó, que eu estou marcando para você, que é o gerador de tensão, que vale 12 vezes U de t volts, onde U de t é a função de grau, esse cara, ele não existe nessa análise. Em resumo, é isso. Então vejam, ó, eu vou pegar esse gerador, eu vou apagar esse gerador aqui,
estou apagando o gerador de tensão e troco ele simplesmente por um fio, que é o modelo aí, né? Tipo, estamos desativando essa fonte aí, ela não existe no meu circuito. Só é uma ressalva, né? Gerador de tensão eu troco por um curto-circuito, um fio, e gerador de corrente, quando ele não existe, eu troco por um circuito aberto. Perfeito. Legal. E agora, pessoal, aqui eu tenho... Vamos lá para o nosso gerador de corrente agora, né? No gerador de corrente, eu vou arrancar esse U de T aí, né? Nós estamos em T menor do que zero, T igual a zero menos é um pouquinho menor do que zero ali, né? Vou apagar aqui, opa, só que apaguei a fonte sem querer. Vou apagar o U de T, e no lugar desse 5 vezes 10 a menos 3, eu vou me permitir aqui, ó, colocar um mili, para não ficar tão maçante o circuito, ó. Miliamperes, tá aí. E vou apagar esse, primeiro que o primeiro A ficou melhor, mas enfim. Vamos lá, miliamperes. Beleza, agora tá sucesso aqui, pessoal. Esse é o nosso circuito. Esse é o circuito que você tem que analisar. E é esse circuito aí com o qual você tem que trabalhar. E, pessoal, o que eu tenho que fazer aqui, né? Eu tenho que calcular o tal do VC no instante zero menos. Como é que eu faço isso, né? Ó, galera, aqui é muito confuso fazer isso, enxergar o que está acontecendo, principalmente da forma com a qual esse circuito está. Então a minha proposta, eu pensando um pouquinho aí na hora de resolver esse exercício e trazer aqui para o canal, eu pensei em redesenhar esse circuito, tipo, para te dar uma visão diferente, sabe? E é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Então vejam, ó, eu vou pedir um pouquinho da paciência de vocês aí, vou dar um copy-paste aqui na próxima página. O que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar esse circuito e vou dar uma reduzida nele aqui, só para a gente ter um parâmetro, né, o circuito aí, que é o circuito original, vamos assim dizer. O que nós vamos fazer é exatamente o mesmo circuito, só que visualizado de uma forma diferente. E eu tenho certeza que com essa forma você vai conseguir enxergar o que está acontecendo. Vou dar até uma reduzidinha um pouquinho mais aqui nele, vamos lá. Acho que aqui está razoável, né? Dá para ver o circuito e ao mesmo tempo a gente consegue trabalhar aqui com redesenhar o circuito de uma forma bonitinha. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu vou observar é o seguinte, ó, que não é tão fácil de se observar, né? Eu vou redesenhar esse circuito. Vejam que aqui eu só tenho uma fonte de corrente, de 5 miliamperes, não é? E é como se ela mandasse no circuito. É a única fonte que eu tenho no circuito ali, e na verdade ela manda no circuito, né? Tô sendo modesto aqui com a fonte, coitada. Vejam, ó, esse ponto que eu vou destacar para você aqui, ó, tudo isso que eu estou destacando para você em vermelho, vocês concordam comigo que esse aqui é apenas um ponto do circuito? Vejam, eu não tenho nada ligado, então é o mesmo ponto. Simples assim, é o mesmo ponto. Então, baseado nisso, olha que interessante, galera, uma coisa que a gente começa a ver, né? Só uma análise aqui. Vejam que eu vou marcar dois resistores aqui para você agora. Ó. O resistor de 300 ohms, que eu estou marcando, e o resistor de 600 ohms que está ali em cima. Estou marcando ele ali para você também. Vocês concordam comigo que esses dois resistores estão em paralelo? É meio estranho, né? Tipo, pô, um cara tá lá em cima, o outro tá aqui na esquerda, tal, mas eles estão em paralelo. Por quê? Estão seguindo a definição de paralelo, né? Estão ligados entre os mesmos pontos. Eu vou fazer o outro terminal no qual eles estão ligados aqui, ó. Vou fazer em verde aqui para você. Vejam que esses dois resistores de 600 e 300 ohms estão ligados entre os mesmos pontos, que é a definição básica de paralelo. Essa é uma observação, tá, pessoal? Uma observação interessante, que aí a gente começa a ver o que está acontecendo aí no circuito. Tá bom, legal. Agora o que eu vou fazer? Ó? Vamos redesenhar esse circuito, como eu disse, né? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser essa associaçãozinha aqui, ó. Vou desenhar essa associação de uma forma diferente. Vamos lá. O que está mandando no circuito é a fonte. Deixa eu ver aqui, fazer um pouquinho bem legalzinho. Ó, estou fazendo essa fonte e aí eu vou pedir um pouquinho da paciência de vocês aí, pessoal, que vocês sabem que eu sou muito bom de desenho, né? Só que não. Tá aqui a nossa fonte de 5 miliamperes, que é a fonte aí do circuito que está fornecendo energia para o circuito nesse instante, né? Em T igual a 0 menos. Beleza. Agora, notem, pessoal, ó, que como é que esse arranjo aqui, ó, a fonte de 5 miliamperes está ligada com aquela fonte controlada por uma corrente, né? Vocês concordam comigo que esse pedaço aqui, ó, é um ponto do circuito, não é? É um ponto do circuito. Então vejam, é como se a fonte de 5 miliamperes estivesse entrando, na verdade ela está, né? Entrando no terminal negativo dessa fonte controlada.
Vamos representar isso? Vamos lá. Aqui é bem sutil mesmo. Vamos fazer isso aqui, ó. Ó, vou desenhar um terminal. Aqui, mais ou menos, quer ver? Vou fazer um desenho bonito aqui, fazer a liçãozinha de casa, fazer um losango aqui bonitinho da fonte controlada, pelo menos tentar, né? E aqui está a nossa fontezinha. Vamos colocar aqui a fonte controlada. E aqui tem que tomar cuidado, né? Porque, como eu disse, a fonte de corrente aqui no circuito, ó, que estou marcando aí para você, ela está entrando pelo terminal de menor potencial da fonte controlada. Então o menos vem aqui para cima, ó. Então ficou menos e mais, conforme essa convenção que vocês estão vendo aí. Certo? E qual que é o valor dessa fonte, né? Vamos colocar novamente aqui, ó. O valor é 100 vezes o IR. Eu vou tentar fazer até bonitinho aqui, ó. Vou pintar o IR de vermelho, só para a gente deixar ele bonitinho. Legal. Perfeito. Exatamente como estava ali, né? O que mais que eu posso concluir aqui, pessoal? Vamos começar a trabalhar, né? Olhar o que está acontecendo. Agora vejam, eu vou tentar representar aqui o paralelo entre o resistor de 600 ohms e o resistor de 300 ohms. Que são essas duas resistências, que eu já justifiquei para você o porquê que eles estão em paralelo. Vocês vão ver o que vai acontecer aqui, ó. E notem que o terminal vermelho, o que eu vou fazer aqui, né? O terminal vermelho aqui, ó, que é um dos terminais dessa associação paralela entre esses resistores, é o próprio terminal da fonte. Né? Um dos terminais da fonte, aliás, que é esse cara aqui, ó. Vou fazer em vermelho para você, só para você se identificar, depois a gente apaga esse vermelho. É esse cara aí, é tipo um barramento aí do circuito, perfeito? Então vejam, ó, em outras palavras, justificando o que eu acabei de falar, vamos colocar aqui esse terminalzinho. Vou pôr o terminal, e desse pontinho aqui, ó, vou fazer um pontinho, deixa eu fazer o primeiro ponto aqui, que é o ponto da fonte controlada, e agora um segundo ponto. Vejam, ó, que nesse ponto eu tenho dois resistores ligados, né, pessoal? Isso aqui cara, é bem complicado de compreender, ok? Então vamos lá, ó. Isso aqui tá mais ou menos assim, né? Eu tenho lá um resistor, o terminal de baixo dele aqui, por enquanto, eu vou deixar em aberto, e depois eu tenho o segundo resistor, simbolizando aí que eles estão em paralelo, né? Perfeito, ó. Bonitinho aqui. E eles estão em paralelo. Esse outro terminal aqui embaixo, ó, deixa eu destacar em verde para você, ó, que eu estou marcando aqui em verde para você no circuito. Esse outro terminal é exatamente o que está marcado em verde lá no circuito. Deixa eu fazer até em cores, que eu acho que fica até mais intuitivo. Quer ver? Ó? Isso aqui tudo é o ponto vermelho do circuito. Ó. Isso aqui é o ponto vermelho do circuito, conforme vocês estão vendo. Né? E o ponto verde está exatamente aqui. Ó. O terminal verde está exatamente aqui. Eu acho que fica bem intuitivo dessa forma. Se você olhar para o circuito, as cores elas batem. Perfeito. E agora vamos representar esses dois resistores aqui, pessoal, que nós acabamos de colocar, né? Que são, só destacando mais uma vez para você aqui, ó, 600 ohms e 300 ohms. Vamos colocar esses dois resistores ali, os valores correspondentes a esses resistores. Então, vamos lá, 300 ohms, vou colocar o primeiro aqui, ó, 300 ohms, e o segundo é o resistor de 600 ohms. Perfeito. Agora esses dois resistores estão bem representadinhos. Vamos continuar, né? O que mais que está ligado nesse barramento vermelho, conforme vocês estão vendo aqui, ó? Notem que nesse barramento vermelho, que agora eu vou pintar ele em azul, uma espiral aí para você, notem que eu tenho um dos terminais do resistor de 200 ohms. Deixa eu destacar aqui para você, ó. Tem um dos terminais desse resistor de 200 ohms. E vamos lá, vamos fazer isso agora, né? Eu pintei ele de azul ali para você no circuito. Vou tirar esse pontinho aqui por hora. Vamos prorrogar aqui, estender o nosso barramento. Vou colocar mais um pontinho. Vamos estender o nosso barramento vermelho. E agora eu vou ligar aquele resistor de 200 ohms ali, ó. Deixa eu fazer um pouquinho mais espaçado, porque a gente vai precisar de um espaço. Já estou adiantando aí. Vamos lá, escrever aqui. Pronto. Está aqui o nosso resistor de 200 ohms que eu acabei de representar para você. Beleza. O que mais? Agora, pessoal, observem que esse resistor de 200 ohms tem um terminal dele aqui, ó, que é comum ao resistor de 100 ohms. Não é verdade? Que eu marquei em verde ali para você no circuito, que por sinal é comum ao terminal positivo do capacitor também. Mas por hora eu vou deixar isso aí meio que em stand-by. Agora sim, ó, só que antes disso, eu vou colocar um pontinho azul aqui, só para identificar no circuito, e fazer essa identificação ali no circuito que a gente está redesenhando. Esse pontinho azul, ele está exatamente aqui, ó. Deixa eu marcar ele no circuito agora redesenhado para a gente, ó. Tá lá o pontinho azul. E agora o outro resistor
eu vou marcar o outro resistor. Nem coloquei o capacitor ainda, mas daqui a pouquinho a gente vai fazer isso. Ó. O outro resistor, ele está aqui para a gente. Deixa eu tentar fazer mais ou menos aí um desenho razoável. E aquele outro resistor é o resistor de 100 ohms. Bom, qualquer dúvida é só deixar nos comentários aí. Perfeito, pessoal. Agora voltando, né? Deixa eu pegar esse circuito e dar uma enquadrada nele aqui, porque talvez eu esteja na frente dele. Talvez. Eu acho que agora, possivelmente, eu saí da frente dele. Mas enfim, continuando. Agora a pergunta é, né? Como é que eu ligo esse resistor de 100 ohms aqui? Como é que eu ligo esse cara? Ele está em aberto? Obviamente que não. Vamos entender. Se vocês observarem bem, o terminal da esquerda do resistor de 100 ohms, vou marcar ele aí para você em azul no circuito, tá faltando cores aqui, então a gente tem que repetir algumas cores, enfim. O terminal da esquerda desse resistor de 100 ohms tá ligado naquele barramento verde, não tá? Ou seja, o que eu vou fazer? Lá no circuito eu vou ligar no barramento correspondente, que é o barramentinho verde aqui, ó. Vou fazer primeiro o primeiro traço aqui em preto e o segundo traço, aí eu passo um verde aqui, só para a gente deixar bem claro, né, galera? Que isso aqui está sendo ligado nesse barramento. Passar tipo um verde por cima assim, tentar passar um verde, mas tentar não comer o tracinho preto. Enfim, agora ficou bem razoável, pessoal, exatamente essa situação. O que está faltando a gente ligar? Está faltando nós ligarmos o capacitor. E onde é que está o capacitor? E agora é complicado, né? Um pouquinho chato de entender. Mas notem, ó, o terminal positivo do capacitor, olhem para o circuito ali em cima. Vou dar mais uma enquadrada aqui, ó, vou pegar o circuito, e vou pegar ele aqui e deixar ele aqui em cima. Legal. Olhem para o terminal positivo do capacitor, pessoal. É esse pontinho azul, não é? Que está representado ali embaixo já. Ok, perfeito. E o terminal negativo dele, pessoal? Vou fazer o terminal negativo dele em rosa. Tá aqui, ó. Ó, terminal rosa. E vejam que esse terminal rosa está ligado no terminal positivo da minha fonte controlada. Não é isso? Pois é. Agora, você concorda comigo que esse terminal, esse pontinho rosa que eu representei do circuito de cima, ele está bem aqui no circuito aqui embaixo, ó, terminal positivo do meu gerador, da minha fonte controlada. Está ali. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que agora, o capacitor, ele une esses dois pontos no circuito. Vamos fazer isso? Vamos lá. Eu vou ligar o capacitor aqui, ó, só para a gente deixar bem claro o que está acontecendo. Está lá o capacitor, vou ligar aqui os terminais, né, o circuito aberto, que é o modelo com o qual nós estamos trabalhando aqui com o capacitor em regime de corrente contínua. Tentar fazer um traço bem bonitinho aqui. E vocês vão ver, pessoal, assim, desse jeito, o circuito fica muito mais claro, cara. Fica muito mais evidente de ver o que está acontecendo. Beleza. Agora, só para a gente, já desenhamos o capacitor ali, agora vamos entender, né, qual que é a polaridade desse capacitor. Notem que aqui o capacitor, ó, o terminal de maior potencial do capacitor, a gente pode até colocar aquela flechinha, né? Deixa eu só colocar a minha flechinha aqui da tensão do capacitor, ó. Vou colocar aqui a flechinha, acabei esquecendo de colocar ela nesse desenho. Colocando a flechinha, que ela aponta para o terminal de maior potencial, vamos escrever o capacitor aqui, ó. Ó, flechinha da tensão tá assim, né, pessoal? Mais e menos, a flechinha da tensão apontando para o terminal de maior potencial, e tá aqui o nosso querido VC no instante 0 menos. Vamos fazer bonitinho aqui, ó, VC no instante 0 menos. Perfeito. Vou dar uma enquadrada aqui, só para a gente não bater ali no barramento de cima. Eu acho que aqui fica legal. Pronto, tá aí o nosso capacitor. E basicamente é esse circuito que nós temos que analisar a partir de agora, pessoal. E agora vejam que a coisa, não sei para você, mas para mim pelo menos ela ficou um pouco mais clara do que está acontecendo no circuito. Vamos começar a trabalhar então, né? Ah, e faltou, desculpem, faltou colocar a corrente IR, né? Se vocês observarem, ó, a corrente IR, ela está meio que saindo do ponto verde ali do circuito, na verdade, em direção ali, passando pelo resistor de 100 ohms. Vamos representar ela também ali embaixo? Vamos lá, onde é que ela estaria, né? Corrente IR, sem sombra de dúvida, estaria aqui. Vamos fazer ela aqui, ó. Só enquadrar a corrente IR para você ver ao mesmo tempo o que está acontecendo, ó. Tá lá a nossa querida corrente IR. Perfeito. Agora, beleza, pessoal. Agora acabou, né? Não tem mais muito o que fazer aqui. Vamos, então, começar a estudar esse novo circuito que a gente acabou de obter. Primeira coisa que eu noto, é claro, né, é óbvio, que esses dois resistores que eu estou marcando aí para você, ó, 300 e 600 ohms, eles estão em paralelo. Claro, ligados entre os mesmos pontos. Isso ficou nítido, né? Ficou claro aí através dessa representação. E eu posso, para facilitar a minha vida, obviamente, tirar o paralelo desses caras. Por que não? Então vejam, ó, vamos acompanhar o raciocínio para não ter que redesenhar o circuito.
O paralelo de 300 com 600 é o produto pela soma, é bem simples isso. O paralelo vai dar 200. Pode fazer aí na calculadora. Então vejam o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou simplesmente dar uma modificada. Vou substituir esses dois resistores aqui pela associação paralelo. Vou fazer o seguinte, ó, vejam se vocês vão me entender. Ó, só para não ter que redesenhar todo o circuito aí mais uma vez. Está aqui o 200, que é o fruto da associação paralelo. Substituir os dois por um só. Né? Vamos ver se esse cara vem para cá. Vou pegar ele inteiro e vou passar ele aqui, ó. Olha que beleza. Beleza, aí eu posso até apagar aquele pontinho ali em cima para ele ficou meio sem sentido. E olha que legal, pessoal. Bem interessante agora o circuito, né? Para a gente começar a analisar. Deixa eu só estender o barramento vermelho ali em cima para a gente só deixar... Pronto, agora sim. Todo mundo ali está ligado no barramento vermelho, concordando plenamente com o que está acontecendo no circuito. Ok, agora vamos começar a estudar, pessoal. Eu vou perguntar para você aqui, né? Pergunta maliciosa, né? Quem que é a corrente que está circulando por essa malha do circuito aqui, ó? Vejam que a corrente que está passando por esse resistor, essa corrente IR, que é a corrente que está passando pelo resistor de 100 ohms, que está marcada lá no circuito, né? Voltando ali no circuito para você ver, ó, tá lá a corrente IR passando pelo resistor de 100 ohms. Na realidade, o resistor de 100 ohms ele está em série com essa resistência equivalente, não tá? De 200 ohms. É tipo assim, então, obviamente que a corrente IR está passando por esse resistor de 200 ohms também, ó. Tá aqui, ó, 200 ohms também. Beleza, aqui, se eu só tirar esse círculo, vou ter que fazer de novo, pessoal. Só pedir a paciência de vocês aqui, rapidinho. Desenhando o IR novamente, tá lá a corrente IR passando pelo resistor de 200 ohms também. Olha que interessante que vai acontecer aqui, hein, cara. Essa análise ela é bem complicadinha, bem chata de se fazer. Agora, olha só. A corrente IR, quando ela chega nesse nozinho que eu estou destacando aqui para você, que é a ligação do capacitor, o que acontece, pessoal? O que acontece? Por quê, né? Por que eu estou falando isso para você? Porque notem que não vem corrente aqui para o capacitor. Né? Eu posso dizer aqui, ó, que a corrente que está vindo para o capacitor vale quanto? Vale 0 amperes. Por que vale 0 amperes? Ora, o capacitor não está em aberto? O capacitor não abriu o circuito em regime permanente? Se ele abriu o circuito, não está passando corrente nesse ramo do circuito. Simples assim. Ou seja, essa corrente vale 0. O que quer dizer que a corrente IR, que está passando pelo resistor de 100 ohms e também está passando pelo resistor de 200 ohms aqui, está passando pelo segundo resistor de 200 ohms aqui também, ó. Essa corrente IR, ela vem para cima, digamos assim, aqui no circuito. Ou seja, ela está aqui, ó, IR está passando aqui. É um circuito bem estranho de se analisar, né, pessoal? Fica bem estranho o que está acontecendo aqui, né? Mas vamos lá, vamos continuar analisando aqui. Perfeito. Agora, vamos olhar o nó superior ali, ó, esse nozinho que eu estou destacando em azul para você. Olha o que está acontecendo aqui, cara. Ó. Tá entrando IR pela direita. Vou fazer o IR aqui, ó, entrando pela direita. E tá descendo esse IR, né? Tá descendo o IR. IR igual IR, claro, aqui, ó. IR, IR. Tá entrando IR e tá saindo IR. E a lei de Kirchhoff das correntes, ela tem que valer, não tem? Então, eu posso dizer que a soma das correntes que entram no nó tem que ser igual à soma das correntes que saem desse nó. Veja, se nesse nozinho aqui, que agora eu estou pintando em rosa para você, está entrando IR e já está saindo IR, quem que é a corrente que está entrando ou saindo aqui, sei lá, para a esquerda? Pessoal, é simples, né? Vale 0 amperes. E é isso mesmo, tá? Se você ficou com dúvida, é exatamente isso. Notem que esses 0 amperes também estão entrando no nozinho ali, o que eu vou destacar agora para você em verde. Vou fazer aqui em verde, ó, ali o nozinho, perfeito? E nesse nó está entrando 0 amperes, ou não está entrando corrente ali. O que quer dizer o seguinte, pessoal, olha que legal, cara, muito legal. Essa fonte de 5 miliamperes que está aqui, a rigor, claro, né, ela está chegando aqui pela esquerda, né? Está chegando 5 miliamperes aqui, ó, 5 miliamperes. Ora, se eu tenho 5 miliamperes entrando, e eu tenho 0 amperes entrando pela direita aqui, isso quer dizer que os 5 miliamperes em sua totalidade está descendo por esse ramo daqui da fonte controlada. E eu acho que você já entendeu mais ou menos, talvez, aí, o que vai acontecer nesse circuito. Por quê, pessoal? Ó, olha que interessante, olhando para esse ramo aqui apenas, ó, eu tenho os 5 miliamperes entrando naquele nozinho rosa, perfeito? E é claro, né, ó, aqui na esquerda,
nesse ramo da esquerda aqui, que eu tenho o gerador de 5 mA de fato, eu tenho que ter os 5 mA vindo em sua totalidade para cá. E é claro, né, que se você olhar para o ramo do capacitor, que eu já justifiquei para você, essa corrente que está passando aí vale quanto? Ela vale 0 amperes. Isso é óbvio, o capacitor está em aberto. Perfeito. Agora, dado isso, vamos calcular quem é essa corrente IR aqui, porque através dela eu vou conseguir calcular quem que é a tensão V0-, lá, o VC0- no capacitor. Como é que eu calculo essa corrente, pessoal? É simples. Eu posso aplicar, por exemplo, a lei das malhas aqui nessa malha que eu vou destacar para você em azul. Antes disso, né, a gente vai desenhar as flechinhas indicando a diferença de potencial em cada um dos resistores dessa malha. Vamos começar com esse resistor aqui, ó. Esse resistor, vamos lá. Seguindo a nossa convenção, ó, corrente entrando pelo terminal de maior potencial. Só lembrando que a flechinha ela aponta para o terminal de maior potencial. Perfeito. Os próximos resistores, vamos fazer agora para esse resistor de 100 ohms. Vejam, a corrente está vindo por baixo, então para não contrariar a convenção, ó, coloco a flechinha da tensão nesse sentido, né? Corrente entrando pelo terminal de maior potencial, e a mesma coisa vale para o outro resistor dali de cima, de 200 ohms. Agora sim, eu vou fazer um caminho aqui, só para aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Vou percorrer essa malha, sei lá, no sentido horário aqui. E é aquela história, né? Se eu encontrar uma flechinha azul da tensão no mesmo sentido em que eu estou, eu boto um sinalzinho de mais, e se for no sentido oposto, coloco um sinal de menos e igualo a zero. E aí vocês vão ver, né, que todas essas tensões estão em função de IR. E vamos ver o que vai acontecer? É só aplicar. Vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Eu vou partir, pessoal, daqui, ó. Vamos ver daqui, do pontinho rosa. Estou fazendo um pontinho rosa aí em cima do resistor de 200 ohms da direita, né? E vamos partir daqui. Vamos lá. Então, isso aqui vai ficar mais 200 vezes IR, aplicando aí a lei de Kirchhoff. Vou fazer ali embaixo, é bem confuso, né? O circuito está grande, enfim, mas vamos lá. Isso aqui ficou mais 200 vezes IR. Perfeito? Próximo resistor de 100 ohms, mais 100 vezes IR. E agora, passando pelo resistor o outro resistor de 200 ohms aqui, ó, eu estou marcando aí para você no circuito. Isso aqui ficou quanto? Mais 200 IR é igual a zero. Ora, Guilherme, que equação estranha, não? O que deu aqui, ó? Isso aqui deu 500 IR, né? 100, 300, 500 IR é igual a zero. Qual que é o único valor que satisfaz essa equação? Claro, né? Você já deve ter entendido aí que o IR, a corrente IR, nesse caso, ela vale 0 amperes. Pô, pessoal, estranho? Na verdade, não é nada estranho, porque vejam que interessante, né? Você tem um gerador nesse circuito de 5 mA, que é o gerador que está fornecendo energia para o circuito nesse instante. Beleza. Só que, pessoal, aqui o que aconteceu, né? O capacitor, ele abriu o circuito ali embaixo. Então, vejam, ele interrompeu, querendo ou não, esse ramo aqui, né, de ser ligado na referência do circuito. A referência é o terminal negativo, vamos assim dizer, da fonte que está mandando no circuito, querendo ou não. Então vejam, é natural que essa corrente I0 aí seja zero. Eu acho que talvez isso tenha ficado claro aí para todo mundo. Ok? E vejam agora mais uma interpretação, né? Se a corrente I0 vale zero, olhem para aquela fonte controlada ali, ó. Eu estou marcando aqui para você, ó. Olhando para essa fonte controlada, qual que é o valor dela? É aí que eu queria chegar. É 100 vezes IR. Opa, só que IR nessas condições vale quanto? Vale zero. Se vale zero, eu vou pegar essa fonte, ela vale 0 volts, portanto, né, o valor dessa fonte é 0 volts, e, portanto, eu vou substituir essa fonte aqui por um fio. Então tá aqui, ó. Agora ficou claríssimo o que está acontecendo com o circuito, ó. O gerador de 5 amperes, ele tá num loop infinito aqui, ó, nessa malha. Você tem 5 miliamperes, né? Eu falei 5 amperes, mas é 5 miliamperes. Ele ficou rodando aí e, tipo, ignorou o resto do circuito. É isso que está acontecendo, basicamente. Perfeito. Agora, como é que eu calculo o VC 0-? E é fácil de ver também que ele vai dar zero, né, pessoal? Vejam, ó, eu vou encontrar um laço do circuito aqui que não tenha fontes de corrente, claro, e que tenha que englobe o VC 0-. Simples assim. Eu vou pegar, sei lá, qualquer laço aqui, ó. Vamos lá, vamos pegar um laço aqui. Deixa eu ver. O caminho laranja que eu estou fazendo aí para você, ó. Esse caminho laranja, conforme você pode ver,
ele está pegando o capacitor, ele está pegando essa tensão que eu quero calcular, que é o VC0-, e eu vou rodar esse laço aqui, ó, percorrer esse laço no sentido horário. E aplicando a lei de Kirchhoff das tensões, é claro, né, pessoal? Ó, notem que nesse laço do circuito, eu só tenho resistores que dependem de IR, que é a corrente que vale 0. Então vai ficar, é óbvio, né, que essa tensão vale 0. Mas mesmo assim, vamos fazer, né? Vamos partir aqui, deixa eu ver, antes do capacitor, ó, vou fazer o ponto rosa aí no caminho laranja para você. Antes do capacitor. Isso aqui vai ficar quanto? Ó, vamos fazer rapidinho, né? Isso aqui ficou menos VC no instante 0-, né? Vamos subir aqui para ver um pouquinho, deixa eu ver. Ó, estou seguindo o caminho laranja, vou fazer em preto aí para você se localizar, está bem confuso, né? Confesso. Deixa eu ver, o próximo resistor, ó, o próximo resistor é esse cara aqui, ó, que é 200 ohms, né? 200 ohms vezes IR, vai ficar mais 200 vezes IR. Vamos fazer aí só para cumprir tabela. Mais 200 vezes IR, que vale 0, por sinal. E acabou, né? Acabou o resistor aqui, a gente ignora esse resistor de 100 ohms, passa direto pelo fio ali do capacitor e iguala a 0. E pronto, isso aqui é igual a 0. Como a corrente IR, nós já vimos aí, justificamos que ela vale 0, claramente a tensão no capacitor VC no instante 0- é igual a quanto? 0 volts. Nossa, cara, olha só, tanta coisa, chato, né? Dá até raiva, dá um certo ódio aí, querendo ou não, porque toda essa análise para concluir que a tensão inicial no capacitor era 0. Mas beleza, vamos lá. Ufa, vamos respirar um pouquinho aqui agora e bora continuar a nossa aula aqui, pessoal. E vamos, a partir desse momento, determinar quem é a resposta forçada desse circuito. Resposta forçada do circuito, que eu chamo aqui de VF. Por que VF, né? Simplesmente sem o tempo, vamos assim dizer, porque o regime permanente desse circuito é atingido em regime de corrente contínua. Só tem fontes contínuas nesse meu circuito. Vamos analisar o circuito agora para ter maior do que 0. Como é que fica o circuito, né? Primeira coisa é essa aqui, ó. Eu vou apagar as fontes, a fonte de corrente aqui, sendo até mais específico, porque eu tenho um U de menos T, ela vale para T menor do que 0, e agora eu estou em T maior do que 0, né? Ou seja, essa fonte ela vai para o beleléu. Eu apago ela aqui, substituo ela por um circuito aberto e já vou apagar esse ramo do circuito para não dificultar muito a minha vida. Vou apagar o VC de T aqui, pessoal, e nós estamos determinando o VF, né? Vou colocar o VF. Como é que eu determino esse VF, né? É aquela história. Já passou um certo tempo, o circuito estabilizou, está em regime permanente de corrente contínua. Vou até colocar aqui em cima, ó, o VF ele é obtido para T. Isso é simbólico, tá? Tendendo ao infinito. Já passou um certo tempo, o circuito estabilizou, já falei isso 1000 vezes, está repetitivo, enfim, mas é isso aí. Ok, o que mais? A fonte de 12 volts aqui, ó, no cantinho esquerdo, eu vou trocar ela, simplesmente vou tirar esse U de T, e agora ela entrou no circuito de fato, né, pessoal? Virou 12 volts aqui, ó. Vou apagar o pontinho aqui também, rapidinho, vamos lá, excelente, tá prontinho aí pra gente. Legal, e qual que é o modelo matemático do capacitor operando em regime permanente de corrente contínua? Porque assim, o circuito estabilizou de novo, né? A gente está tendendo o tempo para infinito, e o circuito está sendo alimentado em regime permanente de corrente contínua, né? Em regime de corrente contínua e agora, portanto, em regime permanente. E novamente, pessoal, esse capacitor aqui, ó, ele abre o circuito, tá? Simples assim, ele abre o circuito. E agora vamos apagar esse bendito capacitor e substituir ele pelo modelo equivalente. E é exatamente esse cara que eu tenho que calcular agora. Eu tenho que calcular o VF, né, que é a representação aí em regime de corrente contínua. Eu já estou com esses caderninhos aqui, né, pessoal? Já fiz esses cálculos, tal, para a gente não perder tanto tempo. E eu acho que fica mais rápido também aí para você que está me assistindo. Vamos lá. O circuito que eu tenho que avaliar agora é esse que vocês estão vendo aí, pessoal. Não tem muito jeito, né? Eu vou ter que fazer a análise desse cara aí. E é isso. O circuito é grande, circuito grande, resposta grande e não tem muito o que fazer. Vamos começar a trabalhar com esse cara, né? Agora, vejam que mudou a fonte do circuito. Eu tenho lá um gerador de 12 volts, os resistores e tudo mais. E agora eu tenho que começar a trabalhar. Vamos fazer um estudo das correntes aqui que estão passando por esse circuito. Perfeito? Eu vou dizer que nessa primeira malha aqui do circuito, ó, nesse primeiro pedaço, ou sendo até mais específico, né, a corrente que está passando pelo resistor de 300 ohms, que está aqui, ó,
eu vou chamar essa corrente de I1. Ó, vou chamar essa corrente aqui de I1. Vou chamar de I1 aqui, ó. I1 maiúsculo assim. Perfeito. Se essa corrente vale I1, vamos olhar no nozinho dali de cima, ó. Olhando no nó aqui de cima que eu marquei para você. Tá entrando I1. Correto? Ó, tá entrando I1. Para a direita tá saindo IR. Qual que é a corrente que está subindo nesse ramo, pessoal? E aqui, só uma ressalva, tá? Tô chutando esses sentidos aqui e tudo mais, porque, tudo bem, tem uma fonte só o circuito, né? A priori eu sei o sentido da fonte, mas enfim, poderia chutar também que daria certo do mesmo jeito. Mas não tem problema, ó. Quem que é a corrente que está subindo nesse ramo do circuito aqui, indo em direção ao resistor de 600 ohms? Ora, essa corrente aí, eu posso aplicar a lei de Kirchhoff das correntes. Vai dar quanto? Vai dar I1 menos IR. Né? I1 menos IR. E é bem tranquilo, né, pessoal? Porque, comprovando, né, a soma das correntes que entram no nó tem que ser igual à soma das correntes que saem desse nó. Então, se eu somar essas duas correntes que estão saindo do nó, naquele nozinho ali, quanto que dá? Dá I1, perfeito? Que é a corrente que está entrando. Então, beleza. Bateu aí na nossa análise. Vou escrever essa corrente aqui circulando pelo circuito, passando por esse resistor, I1 menos IR, e aqui eu tenho que tomar muito cuidado para não errar, cara, porque assim é bem complicadinho, né? E se essa corrente I1 menos IR está saindo desse nó aí da esquerda, lá no nó da direita do circuito, ó, estou destacando aqui para você o circuito, o nó da direita do circuito, essa corrente ela tem que estar entrando nesse nó. Eu acho que isso é natural para todo mundo, né, pessoal? I1 menos IR está entrando nesse nó aqui, I1 menos IR. Perfeito. Que mais, né? Agora vamos olhar para o centro do circuito, que é aqui que a gente tira uma conclusão interessante. Vejam, ó, esse pedaço do circuito aqui, pela resistência de 100 ohms, está passando a corrente IR. E pela resistência de 200 ohms, pessoal? Quem que é a corrente que está passando por esse resistor aqui, ó? Quem que é essa corrente? E é fácil de verificar que essa corrente aí também é IR, não é verdade? Por quê, pessoal? Porque a corrente que está... Vejam, o capacitor aqui embaixo, ele abriu o circuito. E se ele abrir o circuito, a corrente que está passando por ele vale quanto? Vale zero. Vou colocar assim, ó, a priori, né? Ó. Essa corrente ela vale 0 amperes. Simples assim. Portanto, a corrente que está passando pelo resistor de 200 ohms aqui, quanto que ela vale? Ela vale o próprio IR. Vou colocar assim, ó, IR. Vamos ver se isso bate? Vamos ver se isso bate? Vamos ver aqui... Então, seguindo essa analogia, né, essa coerência, enfim, eu tenho que, entrando no nozinho daqui da direita, que eu estou marcando para você, IR, entrando também eu tenho I1 menos IR, e é claro que aqui, se eu somar essas duas correntes, eu vou ter o valor de I1. E beleza, pessoal, bateu perfeitamente aí com a minha análise. I1 passando aqui, vamos lá, vamos escrever o I1 aí por todo o circuito, I1, I1, notem que esse nozinho aqui, ó, está chegando 0 amperes no ramo do capacitor, porque está em aberto, né? Isso aqui é para deixar bem claro mesmo para você. E é óbvio que passa a corrente I1 para cá em sua totalidade. E agora nós analisamos esse circuito. Perfeito. Agora, pessoal, qual que vai ser o nosso objetivo aqui, né? Se eu calcular essa corrente IR e essa corrente I1 também, né? Tenho que calcular essas duas correntes. A rigor a IR, né? O procedimento que eu vou usar vai ser o seguinte, ó. Se eu calcular o IR, eu vou aplicar a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha da direita do circuito e vou obter o valor de VF. Tá? Então o nosso objetivo aqui vai ser encontrar quem é o IR. Se eu encontrar o IR, de bandeja eu acabo ganhando aí o valor de VF, que é a resposta forçada do circuito. Beleza? Vamos lá então, ó. Vamos começar a buscar o nosso IR. E como é que eu vou fazer isso? Tem duas formas, tem algumas formas na verdade. Ó. Eu vou olhar para os laços do circuito para começar a trabalhar. Eu não vou poder usar esse aqui, ó, esse ramo do circuito, porque tem uma incógnita que eu não conheço aqui, que é o VF. Então eu tenho que olhar para o laço, para a malha, enfim, que não dependa desse VF, perfeito? E um deles possíveis aqui, por exemplo, é esse laço externo aqui que eu vou fazer para você. Ó. Vou fazer um laço externo, laranja, tá? Peço desculpas aí pela poluição do circuito, mas é mais ou menos por aí, pessoal. Eu vou fazer o laço aqui. E eu acho que, imagino que se você está vendo esse vídeo sobre circuito RC, circuito com fontes, aí, enfim, você tem um certo domínio sobre as leis
de Kirchhoff das correntes, tensões, aí, análise de malhas e tudo mais. Vamos lá, eu vou percorrer esse laço no sentido horário. Estou fazendo as flechinhas aí. E antes disso, né, acabei esquecendo, mas vamos colocar as flechinhas das tensões nos nossos bipolos aí do circuito. Vamos lá, vamos fazer isso bem rapidamente aqui, ó, começando pelo resistor de 300 ohms, seguindo a nossa convenção, corrente entrando pelo terminal de maior potencial. Eu tenho também um gerador. O gerador, a convenção de bipolo ativo é corrente saindo pelo terminal de maior potencial, ou enfim, né, a flechinha da tensão apontando para o terminal de maior potencial. Agora, só para você se identificar, estou aqui no resistor de 100 ohms. Vejam aqui, né, corrente entrando pelo terminal de maior potencial, resistor de 200 ohms. Vamos lá, pessoal, corrente entrando pelo terminal de maior potencial. E finalmente, lá no resistor de 600 ohms, que está ali em cima, corrente também entrando pelo terminal de maior potencial. Fechou. Excelente. E mais uma coisa aqui, vamos colocar as flechinhas também do capacitor, né? E a da nossa fonte, aqui a fonte que segue a convenção de bipolo ativo, né? Flechinha da tensão apontando para o terminal de maior potencial. Agora sim, vamos percorrer o caminho laranja e é aquela história, né? Se eu encontrar uma flechinha azul, eu boto um sinalzinho de mais, e se for uma flechinha azul, né? Azul no mesmo sentido em que eu estou, eu coloco um sinalzinho de mais, e se for no sentido oposto, eu ponho um sinalzinho de menos e eu igualo a zero. Vamos lá, pegar esse circuito aqui, pessoal, vou tentar dar uma reduzida nele aqui, só que agora me complicou a vida. Espera aí, rapidinho, vamos lá, vamos fazer isso aqui, tentar fazer rápido e enquadrar todo mundo para tentar reduzir um pouco esse circuito para colocar as leis aqui. Vou dar um copy-paste, vou passar ele para a próxima página aqui, só para a gente ganhar um pouquinho de espaço. Beleza, aqui eu acho que dá para escrever a lei. Vamos lá, vamos escrever essa lei de Kirchhoff das tensões aqui. Eu vou partir, pessoal, rapidamente aqui, ó, antes da fonte. Estou fazendo um ponto rosa ali para você, ó, antes do gerador de 12 volts. E isso aqui vai ficar o quê, né? Vamos lá, rodando a malha no sentido horário. Isso aqui fica 12 menos, agora ali em cima, né? O resistor de 600 ohms, ó, vai ficar 600 que multiplica I1 menos IR. I1 menos IR. I1 menos IR. Perfeito, passei pelo resistor, passei por todo o circuito e agora estou retornando nesse resistor de 300 ohms aqui, ó, que eu marquei para você aí. E isso aqui eu coloco o que ali embaixo? Então, pessoal, coloco menos 300 que multiplica I1 e pronto, nós temos a lei de Kirchhoff das tensões bem aqui. Menos 301, isso aqui é igual a zero. Perfeito, pessoal. Aqui agora é o seguinte, né? Se você desenvolver essa expressãozinha aqui, você vai chegar na seguinte expressão. Eu já tenho ela desenvolvida, é só abrir os parênteses aí, enfim, aplicar a distributiva. Você vai ter o seguinte, ó, 901, vai anotando aí comigo. Então ficou 901, menos 600 IR, menos 600 que multiplica o IR. Nossa, minha letra está horrível aqui, mas tudo bem. E isso aqui é igual a 12. Essa é a primeira expressãozinha que nós tiramos a partir desse circuito. Perfeito. O que mais aqui agora, pessoal? Vejam, nós temos uma equação apenas, né? E está faltando ali encontrar mais uma. Por quê? Porque eu tenho uma equação e duas incógnitas. Incógnita para mim aqui são as duas correntes, I1 e IR. E agora eu preciso encontrar mais uma equação. Como é que eu faço? Eu preciso selecionar um outro caminho fechado aí com componentes diferentes em si, né? Porque aí eu vou ter duas equações independentes. E um dos caminhos possíveis aqui seria esse aqui. Vejam, pessoal, vou fazer aqui em cima para você. Estou fazendo em verde aí no circuito. Eu vou percorrer esse caminho e exatamente o mesmo procedimento. Ó. Vou aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, das tensões, perdão, né? A lei das malhas aí nesse caminho verde. E é a mesma história, né? Se eu encontrar uma flechinha azul no mesmo sentido em que eu estou, coloco um sinalzinho de mais. E se for no sentido oposto, eu coloco um sinal de menos. E aqui, ó, eu vou colocar no circuito, na verdade já tinha, mas enfim, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou partir daqui, pessoal, tem um pontinho rosa, quer ver? Só colocando ali, destacando para você o pontinho rosa no circuito. Vejam, antes, né, do resistor de 600 ohms que está aqui em cima. Vamos lá, vamos aplicar a lei das malhas aqui. Então vai ficar, no sentido horário, né, vai ficar menos 600 vezes a corrente. Quem que é a corrente? I1 menos IR. É essa corrente aqui, ó, I1 menos IR. Vamos colocar isso então. Aqui vai ficar meio ruim, né? Vai ter que ficar deslocando de cima para baixo, mas só para escrever a equação, aí depois eu volto no circuito. Ficou menos 600, que multiplica a corrente. Quem que é a corrente? I1 menos IR.
Perfeito. Vamos voltar lá para o nosso circuito. E agora dá meio que para fazer de cabeça, né? Notem que nós temos esses dois, passando por esses dois resistores que eu estou marcando aqui para você, ó. O que está acontecendo aí? A corrente que está passando pelos dois resistores que eu marquei aí, de 100 ohms e 200 ohms, quanto vale essa corrente, pessoal? Vale simplesmente IR. Né? Então isso aí vai ficar mais. Por que mais? Porque essas duas flechinhas aqui, ó, dos dois resistores, estão no mesmo sentido em que eu estou percorrendo a malha. Portanto, isso aí ficou mais 300 que multiplica IR, que é a corrente. Vou colocar lá, então mais 300, escrevendo aqui bonitinho, ó, mais 300 que multiplica o IR, e pronto, né? Nós temos então a lei de Kirchhoff das tensões aqui, para aquele caminho verde, só relembrando ali, ó, o caminho verde marcado para você. Perfeito. E aqui, pessoal, a mesma história, ó. Se você aplicar, é continha, né? Não tem muito o que fazer. Eu vou tirar um pouco disso para não perder tanto tempo aqui de vídeo. Mas enfim, é só você abrir essa continha. E qual que vai ser a minha intenção, né, com essa expressão aqui? Só para deixar bem claro isso, né? Eu vou isolar o I1 nessa expressãozinha e simplesmente vou substituir o valor de 1 na expressão dali de cima. Ó. Deixa eu só destacar a equação em cima. A primeira equação que nós encontramos. Vejam, então na equação de baixo, que é essa aqui, nós temos, isolando o I1 em função de IR, eu tenho aqui dessa expressãozinha que o I1, quer ver? Eu tenho isso aqui anotado, o I1 vale 3/2 de IR. Se você fizer a continha, né, isolar o I1 aqui, o I1 ele vai valer 3/2 de IR. 1,5 vezes o valor de IR. Qual que é o procedimento, então? Eu pego aqui o valor de I1 e substituo lá na equaçãozinha dali de cima. Vamos fazer isso? Vamos lá. Então nós temos aqui, vou fazer aqui embaixo um asterisco bem grande aqui para você e vamos fazer essa substituição. Nós temos que 900 que multiplica I1. Quem que é I1? Substituo pelo valor de I1 em função do IR, que é 3/2 de IR, beleza? Menos 600 que multiplica IR, menos 600 que multiplica IR, e isso aqui é igual a quanto? É igual a 12. Quase que eu falei igual a 0, mas não, é igual a 12. Tem que olhar na equaçãozinha dali de cima. Perfeito. Vejam que agora eu tenho uma equação simplesmente em função de IR, conforme vocês estão vendo aqui, ó. E é só isolar o IR, pessoal. E se você fizer a continha, é muito tranquilo de fazer a continha, você provavelmente deve achar isso também. Fazendo a continha, você vai tirar que o IR, ele vale 16, vou colocar bem bonitinho aqui, ó. Encontramos o valor de IR, 16 miliamperes. Ah, Guilherme, dá para encontrar o I1 também? A resposta é óbvio, né? Claro que dá para encontrar o I1. Entretanto, nós não vamos precisar do valor de I1 e já já você vai entender o porquê, né? Encontramos o valor de IR. Agora, olha que interessante aqui, né, pessoal? Só para deixar bem enfatizado aí para você, ó. Deixa eu pegar o circuito mais uma vez. Vou dar um copy-paste aqui. Eu peço um pouquinho aí da paciência de vocês. E vamos ver, porque assim, o meu objetivo, então, aqui é encontrar o VF, né, que é a resposta forçada aí do meu circuito. Vou pegar o circuito, vou deixar ele enquadrado aqui mais ou menos do lado, assim, ó. E aí vocês vão ver que vai sair muito naturalmente a minha resposta. Vejam, por que eu não preciso nem encontrar o I1 aqui nessa nossa expressãozinha? Olha para o circuito aqui, pessoal. Ó. Vejam, eu consigo, a partir... porque assim, ó, eu tenho que encontrar o VF, né? Tá aqui, ó, o VF. Ou seja, agora que eu tenho o IR, eu tenho que encontrar uma malha, um caminho fechado aí, o que envolva o VF, né, que é o que eu quero encontrar, que é a resposta forçada aí no capacitor, a tensão no capacitor, e um caminho onde eu tenho apenas o IR, por exemplo. Né? Então vejam que eu tenho um caminho aqui. Ó, essa malha da direita do circuito é uma malha, né, uma malha entre aspas, né, porque está em aberto com o capacitor ali, enfim. Mas vamos falar que é uma malha. Essa malha envolve o cálculo do VF, ela está relacionada com o VF, que é a resposta forçada do circuito, e nessa malha só tem IR, tá certo? Então vejam, ó, eu poderia muito bem encontrar um outro caminho aí, por exemplo, né, vamos pegar aqui, ó, só para deixar bem claro para você, ó, a malha da esquerda. Vejam que na malha da esquerda, que eu marquei em azul claro, nessa malha eu tenho o VF, está relacionada com o VF, que é o valor que eu quero encontrar. Só que ao mesmo tempo tem resistências aí que dependem de I1, tá certo? E dessa forma eu precisaria encontrar o I1. E usando a malha da direita ali, eu não vou precisar encontrar o I1, porque
Os elementos que estão contidos na malha da direita, que é o caminho verde aí para você, não dependem da corrente I1. Perfeito, acho que a explicação ficou bem bacana aí. Agora sim, vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha. E eu vou partir, pessoal, vejam, ó, antes, vou partir do ponto, estou fazendo um ponto rosa ali para você no circuito mais uma vez, antes do gerador de tensão, a fonte controlada, que está ali no circuito, cujo valor é 100 IR, né? Então vamos lá, vamos aplicar subindo aí no sentido horário. Isso aqui vai ficar, ó, flechinha no mesmo sentido em que eu estou, isso aqui vai ficar mais 100, que multiplica a corrente IR, só lembrando que agora eu tenho a corrente IR. Beleza, passando pelo capacitor, ó, flechinha no mesmo sentido novamente, mais VF, beleza? E o último elemento é o resistor aqui, cuja tensão vale 200 vezes IR. Vamos lá. Então isso aqui é menos, né, tá no sentido oposto, menos 200, que multiplica IR, e isso aqui é igual a zero. Perfeito, eu tenho uma equação, uma incógnita apenas, né, porque o IR deixou de ser uma incógnita. Se você substituir simplesmente aí e isolar o VF, você vai ter que o VF ele vai valer exatamente igual a, eu já tenho esse valor, 1,6 volts. 1,6 volts, e está bem aqui para a gente. Deixa eu melhorar um pouquinho só aqui, ó, 1,6 volts. Perfeito, a resposta forçada da nossa solução está mais do que calculada, vale 1,6 volts. E aqui um feeling bem interessante, né? Nós já sabemos que quando o circuito entrar em regime permanente, fazendo T, o tempo tendendo para infinito, o capacitor ele vai assumir esse valor de tensão e nesse instante ele abre o circuito, que é o modelo equivalente aqui que nós representamos no circuito. Perfeito, pessoal. Vamos continuar aqui. Agora, finalmente, para fechar o exercício, vamos calcular a resposta natural do circuito, né, pessoal? Que é eu acho que é a mais chata, sendo bem sincero aí com vocês. Não, se bem que não, né? O exercício anterior, a análise no instante t0- era um pouco mais chato do que isso aqui. Mas vamos lá. Nessa análise, qual que é a ideia, né? Vamos calcular o Vn de t. Vou escrever o Vn de t aqui no cantinho. Ó. O Vn de t, quem que ele é igual? Ele é igual, apareceu uma cruz ali, peraí, deixa eu só melhorar. O Vn no instante t, que é a resposta natural do circuito, é igual a A vezes o exponencial de menos t sobre tal. Onde tal, vou escrever aqui, ó, o tal é igual a R vezes C. Pessoal, aqui qual que é a vantagem, né, de você trabalhar com duas respostas independentes no circuito aí, conforme nós estamos trabalhando, que é a natural e a forçada? A vantagem é que a resposta natural, elas são independentes, né, a resposta natural e a resposta forçada. A resposta forçada, ela depende da fonte, né? E a resposta natural, ela não depende da fonte, tá bom? Então vejam, ó, o circuito aqui para t maior que zero, a rigor é esse aqui, né? Vamos lá, eu vou remodelar todo o circuito aqui. Vou apagar o nosso gerador de corrente, tem lá um geradorzinho de corrente aqui, ó. Apago o geradorzinho de corrente, deixa eu apagar ele aqui, perfeito, apaguei. E a rigor, você tem aí o circuito com esse gerador de tensão, que é o U de t, né? Funcionando aí para t maior do que zero. Perfeito, está aí o nosso circuito e a resposta que nós temos que calcular a priori seria esse Vc de t. Agora, a vantagem, pessoal, é que a resposta natural, que é o Vn de t, ela não depende da função forçante do circuito. Quem que é a função que está forçando o circuito aí no caso, né? O gerador de tensão que está mandando no circuito? É essa fonte de 12 volts aqui. Se ela não depende desse gerador, o que eu posso fazer? Eu posso desativar esse cara aí, porque você não vai ter uma dependência da resposta natural com ele, ele não vai fazer a diferença aqui pra gente para essa resposta, então eu vou pegar esse gerador aqui e vou desativar esse gerador de tensão. O que é desativar um gerador de tensão? Eu ligo um fio no lugar do gerador de tensão. E agora sim, ó, eu vou pegar aqui no capacitor e vou calcular a resposta natural, né? Vou trocar o Vc aqui pelo Vn em função do tempo. Perfeito, essa análise aí já tá concluída. Agora, pessoal, vejam, ó, como é que eu calculo esse Vn de t? Essa é que é a grande sacada, né? Eu poderia muito bem olhar para o circuito e assim, para calcular o Vn de t, que é essa expressão, ó, no cantinho aqui, estou marcando o cantinho superior direito para você, eu preciso encontrar quem é esse tal, que é a constante de tempo do meu circuito. E a constante de tempo do circuito depende de quem? Ó? Eu coloquei aqui para você. Ó. Depende da capacitância,
que eu tenho a capacitância, isso é importante deixar claro, e depende dessa resistência aqui, ó. É um valor de resistência que eu chamei de R. Só que a pergunta é, quem é essa resistência R? Essa que é a grande sacada. A resistência R, ela é a resistência que os terminais do capacitor estão enxergando. Então vejam aqui, ó, vou pegar para você, vou copiar aqui bem um pouquinho mais forte, né, os terminais do capacitor. Então aí os queridos terminais do capacitor, que é o que eles estão enxergando de fato. E quem que é essa resistência afinal, né? E agora que chega, é aí que está o pepino, né? É aí que está a complicação. Por quê? Porque eu tenho essa bendita fonte de corrente, essa fonte de tensão aqui, perdão, né? Eu tenho essa fonte de tensão aí me atrapalhando. Se eu não tivesse essa fonte de tensão, seria muito mais simples. Por quê? Ó, vamos imaginar que ela não existisse aqui, ó. Ó, estou trocando essa fonte de tensão por um fiozinho simplesmente, ó, como se ela não existisse no circuito. Pô, pessoal, agora fica fácil, né? Porque teria uma, sei lá, uma associação série, paralelo das resistências, aí, enfim, facilitaria bastante a nossa análise aqui para calcular a resistência equivalente. Entretanto, nós temos essa bendita fonte de tensão aí atrapalhando a nossa vida. E eu não posso desativar uma fonte controlada. Essa que é a grande sacada. Como é que eu faço então para resolver esse problema? Tem duas formas. A primeira é você trabalhar o circuito e obter a equação diferencial que representa, né, que modela esse circuito, a tensão, a resposta natural, que é bem chato, né? Você sabe aí que é muito chato fazer isso, teria que fazer algo mais complexo do que as análises que nós fizemos até agora. E tem uma outra forma, que é um método prático, digamos assim, de se fazer, que é uma sacada, cara, que é muito, mas muito interessante, que é a seguinte. Olha que legal, ó. O que eu estou buscando, quer ver? Eu vou voltar aqui para você, ó. Basicamente, né? O que eu quero? Eu quero, basicamente, eu quero saber quem que é a resistência equivalente que os terminais do capacitor estão enxergando. É isso, né? Beleza. Então, em outras palavras, é isso que está acontecendo. Ó. Aqui está o meu capacitor. Eu vou apagar isso depois, tá, galera? Então, eu peço para que você anote aí, só para a gente não... Daqui a pouquinho eu vou apagar. Mas, enfim, ó, eu vou colocar aqui o nosso capacitor. Tá lá o nosso querido capacitor. E o que eu estou procurando é isso aqui, não é? Ó? Eu tenho um capacitor e eu quero saber... E essas bolas aí são os terminais do capacitor, tá? Acabei exagerando aí, me empolgando. Mas, enfim, ó, eu quero saber quem é a resistência equivalente que os terminais do capacitor estão enxergando. E essa resistência equivalente, eu vou chamar ela genericamente de R. E eu não sei se você entendeu, pessoal, mas não custa nada recordar. Ó. Esse R aqui, ele representa a resistência que todo o circuito, tudo isso aqui, exceto o capacitor, lógico, né? Todo o circuito oferece em termos aí do capacitor. E só lembrando, com a fonte desativada. Isso aqui é bem importante. Não vai deixar essa fonte ativada, a fonte de tensão aí no caso, que vai dar pau nesse método, tá? Já estou avisando aí para você. Beleza. Então vejam, ó, essa resistência, ela está representando toda a resistência que o circuito fornece para o capacitor. Agora, cara, qual que é a sacada? Ó? A sacada é maravilhosa. Como é que eu resolvo como é que eu calculo essa resistência, né? A sacada é a seguinte, ó. Eu pego o capacitor, eu arranco fora o capacitor desse circuito, tá? Eu arranco fora o capacitor desse circuito e no lugar desse capacitor eu ligo uma fonte de corrente ou de tensão conhecida, cujo valor eu conheço. Então, por exemplo, ó, eu vou pegar aqui uma fonte de corrente, que está aqui, ó, vou representar a fonte de corrente assim, subindo, né, nesse ramo aí do circuito, ó. Represento aqui para você a fontezinha de corrente e eu vou ligar uma fonte de 1 ampere. O que a galera costuma fazer é isso aqui, ó. Eu ligo uma fonte de 1 ampere no lugar dos terminais ali do capacitor. Né? Arranquei o capacitor, liguei a fonte de 1 ampere. Vamos entender o que está acontecendo aqui, ó. Eu quero a resistência, não quero? Eu não quero esse valor de resistência aqui? Pois é, eu quero. Agora vejam, pessoal, esse circuito é bem simples. Quem que é a corrente que está passando pela minha eventual resistência? Não é esse 1 ampere? Pois é esse 1 ampere. E, portanto, vai estar caindo uma diferença de potencial aqui nesse resistor, não vai? E quem que é essa diferença de potencial? Eu vou chamar ela de Vx. Simplesmente aqui, ó. Eu vou chamar ela de Vx. Onde Vx, quem que é Vx? Se isso aí é uma resistência, vale lei de Ohm. Então, Vx é igual a R vezes 1. E daqui eu concluo que Vx é igual a quanto? É igual a R.
Isso aí eu acho que é tranquilo para todo mundo, né? Deixa eu corrigir esse x aqui que está parecendo um V2. Agora sim, Vx é igual a R. Só que qual que é a grande sacada aqui, pessoal? A grande sacada é que o Vx, que é a tensão que está caindo no resistor, também está caindo no gerador de corrente. Ó, a tensão que está caindo aqui, nesse gerador de corrente, vale quanto? Vale Vx volts. Moral da história. Eu não sei se você entendeu aí o que está acontecendo, né? O Vx não é igual à resistência? Ó, a gente acabou de concluir isso, né? O Vx não é igual à resistência? Pois é. E essa fonte de corrente aqui, ó, ela não substituiu o meu capacitor no circuito? Pois é. A grande moral da história é que se eu obter, através do circuito, o valor dessa tensão aqui, ó, que eu chamei de Vx, automaticamente eu tenho a resistência equivalente que o capacitor está enxergando. Por quê? Vx é igual à resistência equivalente que o capacitor está enxergando. Ufa! Beleza, pessoal? É essa a ideia básica aí. E agora vamos lá, né? Vamos obter esse Vx lá no nosso circuito. Eu vou apagar isso aqui, eu peço para que você pause o vídeo, anote. Se você não entendeu a explicação, deixa aí nos comentários que eu tenho prazer em responder para você. Perfeito? Vamos lá, ó. Vamos apagar esse cara aqui e vamos caminhar no nosso velho e querido circuito, pessoal. Então, qual que é a nossa conclusão de tudo isso, né? A conclusão é que eu vou pegar o capacitor e vou apagar, vou arrancar ele fora aqui do circuito. Tá lá o capacitorzinho, tirei ele do circuito. E no lugar do capacitor, o que eu vou fazer? Eu vou ligar a minha fonte de 1 ampere. Ó, simples assim. Liguei lá a fonte de 1 ampere nos terminais aí do capacitor. Vou colocar lá 1 ampere e pronto. Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo vai ser calcular a tensão que está caindo nessa fonte de corrente, que eu vou chamar de Vx novamente. Se eu conseguir obter esse Vx, automaticamente eu tenho a resistência equivalente que o capacitor está enxergando no circuito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, força, fé, força e foco aí, galera. Vamos matar isso aí. Como é que eu calculo isso, né? Agora é análise de circuitos. Mais uma vez, não vai ter muito jeito. E aqui, até para concordar com o que eu fiz na análise passada, vamos chamar a corrente, aqui está passando uma corrente, claro, né? Eu vou chamar a corrente que está passando por esse resistor aí de I1. Novamente a mesma análise, mais ou menos, a gente vai fazer aqui, ó. Chamar ela de I1. Notem que o I1, vou fazer um pouquinho mais rápido aqui, ó. O I1 está entrando naquele nozinho ali, ó, que eu vou destacar aqui para você. Vejam que eu tenho I1 entrando, IR saindo. Então a corrente que está circulando aqui por esse resistor de 600 ohms continua sendo aí I1 menos IR, né, que nós já fizemos aí na análise passada. É bem parecida, né, pessoal? Vamos lá. Então aqui é I1, vou colocar assim, ó, I1 menos, melhorar um pouco, peraí, peço aí paciência de vocês, I1 menos IR. Beleza? Aqui também, né, ó, eu tenho uma corrente de I1 menos IR. É uma análise muito parecida, não é igual, porém parecida. E aqui, nesse nozinho da direita, eu tenho entrando no nozinho lá da direita I1 menos IR amperes. Estou chutando os sentidos aqui, tá? É bem tranquilo quanto a isso. E perfeito. Vamos colocar a diferença de potencial nas resistências que nós já declaramos a corrente, vamos assim dizer, né? Começando pela resistência de 600 ohms, corrente entrando pelo terminal de maior potencial, vou colocar aqui, ó, convenção de bipolo passivo. Resistência de 100 ohms, mesma ideia, né? Ó, corrente entrando pelo terminal de maior potencial. E resistência de 300 ohms, a mesma ideia, corrente entrando pelo terminal de maior potencial do bipolo passivo. Beleza, o que mais, né? O que mais que eu posso tirar aqui de conclusão? Eu posso olhar para esse nozinho daqui do centro. E olhando isso, vamos lá. Eu tenho da esquerda, está chegando o IR, perfeito? E de baixo aqui, ó, está entrando nesse nó também 1 ampere. Ora, por lei de Kirchhoff das correntes, eu posso dizer para você que a corrente que está saindo desse nó, portanto, tem que ser quanto? Tem que ser 1 mais IR. E isso aí vai me dar uma diferença de potencial na resistência de 200 ohms, de quanto? De simples, né, pessoal? Ó. Nesse sentido aqui, ó, corrente entrando pelo terminal de maior potencial. E ainda assim, né, para concluir a análise aqui, ó, eu tenho no terminal da direita do resistor de 200 ohms, eu tenho chegando ali naquele nozinho 1 mais IR amperes. E se você fizer o balanço aqui da lei de Kirchhoff das
correntes nesse nozinho, você vai ter, saindo desse nó, que é, acho que é 1 mais IR, 1 mais IR, exatamente, é 1 mais IR, eu acho que é isso. Deixa eu ver, I1 mais I1, perdão. Então é 1 mais I1, que tem que bater, né? Se eu olhar aqui, perdão, me confundi, se eu olhar aqui embaixo, ó, aqui embaixo fica mais nítido, né? Porque nesse nozinho que eu destaquei aqui embaixo, o que está acontecendo? Está subindo nesse ramo do circuito o 1 ampere, da minha fonte ali, né? Tem que estar entrando I1, ou vou colocar assim, né? 1 mais I1, 1 mais I1, e portanto, claro, né? Tem que estar saindo I1, tal que a soma das correntes que entram no nó tem que ser igual à soma das correntes que saem desse nó. Eu acho que aí bateu legalzinho, né? 1 mais I1 mais 1, 1 mais I1, enfim. Eu tinha anotado errado aqui no meu caderno. Mas tudo bem. Agora sim, pessoal, agora o que nós vamos fazer? Nós temos que buscar caminhos para esse circuito, né? Para resolver esse circuito propriamente dito. E quais caminhos nós vamos usar, né? Vamos ver algum aqui interessante. Eu posso usar esse caminho de cima aqui, tá? Deixa eu ver. Vou fazer ele em laranja para você mais uma vez. Deixa eu ver qual caminho que eu peguei. Menos 300, 100, 200. Tá, eu usei esse aqui, ó. E depois a malha externa lá, que também dá certo. Vamos lá. Eu usei esse caminho aqui, ó. Você pode usar qual que você quiser. É um laço do circuito aqui, né? Um laço que não tenha o valor de Vx, porque eu não consigo calcular o Vx, pelo menos usando lei das malhas, né? Essa que é a história aí. Não consigo aplicar a lei de, sei lá, lei de Ohm numa fonte de corrente. Essa que é a moral da história. Enfim, vamos usar esse laço aí que eu estou marcando em laranja para você. Aplicando a lei de Kirchhoff das tensões, nós vamos ter o que aqui, pessoal? Vamos fazer aqui embaixo, ó. Eu vou partir, só para você se identificar, né? Vou partir desse ponto rosa aqui do circuito. O primeiro elemento vai ser esse 300 aí. Então vai ficar menos 301, vamos lá. Menos 300 vezes I1. Próximo, resistor de 100 ohms aqui, ó. Resistor de 100 ohms está passando a corrente IR. Vai ficar menos 100 IR. Menos 100 IR. Próximo, resistor de 200 ohms. Vai ficar, aqui é um pouquinho mais chato, né? Menos 200 que multiplica I1 mais IR. Menos 200 que multiplica I1. Ou 1 mais, I1 não, né? 1 mais IR, perdão. 1 mais IR. E isso aqui é igual a zero. Desenvolvendo essa equação, pessoal, para a gente não perder tanto tempo, né? Eu sei que o vídeo já está gigantesco aí, enfim, mas não tem problema. Você vai chegar na seguinte expressão, ó, que 3I1 mais IR, escrever aqui, ó, 3 vezes I1 mais 3 vezes IR, isso aqui é igual a quanto? Isso aqui vai dar menos 2. Menos 2. Perfeito. Essa é a primeira equação do nosso sisteminha de equações. Preciso de mais uma. Obviamente, preciso de mais uma equaçãozinha aqui. E da onde que vai sair a equaçãozinha, pessoal? Novamente, né, você pode usar essa malha aqui do circuito. Ó. É uma análise muito parecida com o circuito do análise passada, né, análise da resposta forçada. Enfim, vou percorrer essa malha aqui no sentido horário, mais uma vez, e vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Deixa eu ver, eu vou partir, deixa eu ver da onde, ó, ponto rosa ali no circuito, ali em cima, antes do gerador, do resistor de 600 ohms. Então isso aqui vai ficar menos 600 que multiplica I1 menos IR, vamos colocar lá. Bom, aqui vai ficar meio ruim, né, mas não tem muito o que fazer. Vou escrever aqui, ó, ou aqui embaixo, um pontinho, escrever assim, ó, menos 600 que multiplica I1 menos IR. Tomar um certo cuidado para não errar. Vamos voltar lá no circuito. Próximo elemento, pessoal. Esse resistor que eu estou marcando aqui de 200 ohms para você. Vai ficar mais 200 que multiplica a corrente, que é 1 mais IR. Vamos voltar lá. Mais 200 que multiplica a corrente. Mais 200 que multiplica essa corrente, que é 1 mais IR, né? 1 mais IR. E isso aqui, mais, eu vi que tem uma setinha positiva ali, né? Está no mesmo sentido em que eu estou percorrendo a malha.
Isso aqui é mais 100 que multiplica IR. E isso aí, finalmente, é igual a zero. Então, mais 100 vezes IR, mais 100 IR, e isso aqui é igual a zero. Galera, aqui é o seguinte, ó, qual que é a minha ideia, né? Nessa expressão, o que eu fiz? Eu fiz exatamente a mesma análise, a mesma coisa que eu fiz na análise passada, lá no cálculo de VF. Eu isolei o I1 em função do IR e eu obtive essa expressãozinha aqui, ó. O I1 em função do IR, é só isolar a expressão, não tem segredo nenhum. Isso aqui é 9 vezes IR, mais 2, e tudo isso aqui dividido por 6. Legal. Agora, dada essa expressão, o que eu fiz com essa expressão? Eu peguei essa expressão e joguei lá em cima, ó, na expressão dali de cima. E aí você vai ter exatamente o que eu vou escrever agora para você. Vamos lá. Só ganhar uma página aqui rapidinho. Vamos lá, vamos escrever aqui uma flechinha e é isso. A expressão ela ficou da seguinte forma, pessoal, só para não se perder muito aqui. Deixa eu ver onde é que eu obtive ela. Tá assim, né? Vamos escrever, ó. 3 que multiplica I1, né, no caso, I1. Quem que é o I1? I1 é 9 vezes IR mais 2 dividido por 6 mais 3IR, e isso aqui é igual a menos 2. Se você fizer esse cálculo, não tem segredo, não tem muito segredo, né? É só fazer o cálculo aí. O IR, ele vai dar quanto, pessoal? Fazendo esse cálculo, o IR, ele vai dar menos 0,4 amperes. Beleza, tá pronto aí o IR. Tá aqui, calculadinho para você. Bom, galera, e agora, né, o que nós vamos fazer? Vamos voltar para o circuito. Calculamos o IR. Deixa eu pegar o circuito aqui, ó. Tá ali, vou dar uma reduzida nesse circuito gigantesco, brotesco aqui. E agora, finalmente, nós vamos calcular o nosso querido VX. Acabamos de calcular o IR, deu menos 0,4 amperes. Agora, o que eu vou fazer? Ó? Dei uma olhadinha nessa malha que eu estou destacando aqui para você. Eu vou percorrer essa malha em um sentido qualquer, no sentido horário, por exemplo. A malha que eu estou fazendo um caminho em verde. E, novamente, vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Faltou colocar aqui, pessoal, rapidinho, a diferença de potencial nesse resistor, nessa fonte de tensão, essa fonte controlada. Quanto que vale? Ó, vou colocar aqui, ó, a diferença de potencial, flechinha da tensão apontando para o terminal de maior potencial. Perfeito. Agora, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões, uma vez que eu já tenho IR, eu vou partir, pessoal, vamos ver, fazer um ponto rosa aqui no circuito, ó. Vou partir daqui, ponto rosa lá no circuito, e o primeiro elemento que eu vou percorrer a malha vai ser essa fonte controlada. Então isso aqui vai ficar mais 100IR, mais 100IR, mais VX, né, que é a tensão que está caindo ali no gerador de corrente, menos 200, que multiplica, aqui vai ficar o quê? IR é 1 mais IR, né? 200 que multiplica 1 mais IR, e isso aqui é igual a zero. E aí não tem segredo, vejam que o IR é conhecido, ele vale menos 0,4 amperes, não pode esquecer esse sinal de menos, pelo amor de Deus. Tá? Ele está indicando aqui que o sentido de IR que nós adotamos lá na análise, né, do circuito, enfim, é um sentido equivocado, mas não tem problema, né? A gente só errou o sentido, não tem problema nenhum. E aqui, a partir desse ponto, você calcula o VX. O VX, isolando o VX nessa expressão, você vai ter o VX valendo 160 volts. Ora, mas o VX não é igual ao valor da resistência que o capacitor está enxergando? Pois é, daqui eu concluo que a resistência R, que vai ser usada na constante de tempo, ela é igual a 160 ohms. Tá aqui, pessoal. Cara, complicadíssimo, né? Complicadíssima a situação. Vamos lá, ó. Eu vou desenhar a nossa solução Vn de t aqui, ó. A Vn de t, solução Vn de t. Quanto que ela vale? Ela é igual a A vezes o exponencial de menos t dividido por tal. Bom, olhando para o circuito, a nossa capacitância era de 200 microfarad. A resistência que o capacitor está enxergando ali é de 160 ohms. E, portanto, eu consigo calcular o tal. Quem que é o tal, pessoal? O tal
é o produto da resistência pela capacitância, e isso aqui é igual a 200, né? Vamos lá, 200 não, 160, agora sim, vezes 200 vezes 10 elevado a menos 3, a menos 6, perdão. E isso aqui dá exatamente, deixa eu ver, eu já fiz esse cálculo em algum lugar aqui no meu caderno, só não lembro aonde, mas está aqui, pessoal. 0,032 segundos. Isso aqui é 0,032 segundos. Beleza. Só, pessoal, que aqui é interessante, né? O tal, a unidade do tal é segundos. Só que aqui no exponencial, onde eu estou marcando aqui para você, aparece 1 sobre tal. Perfeito? Porque o tal está dividindo, né? 1 sobre tal. Então, na realidade, multiplicando o tempo aqui, enfim. Agora eu vou calcular, portanto, né? Quem que é o 1 sobre tal? O tal deu 0,032 segundos. O 1 sobre tal, quanto que dá 1 sobre tal? É igual ao inverso disso. E se você fizer esse cálculo, vai dar 31,25. E a unidade do 1 sobre tal, portanto, né, é segundo a menos 1. Tá bom. Agora, vamos reunir todas as informações que nós temos, né? A primeira delas é o Vn de t. Ó. Quem que é o Vn de t? O Vn de t, ele é igual à resposta natural do circuito, é igual a A, que eu não conheço ainda, vezes o exponencial de menos 31,25t. Aqui, ó. Essa é a expressão temporal da resposta natural do meu capacitor. Isso aqui dado em volts, claramente, né? Posso até colocar em volts, mas daqui a pouquinho eu coloco. Beleza. Eu sei também, quem que eu sei? Ó? Eu calculei o VF. Não calculei? O VF, quanto que deu o VF? Deu 1,6 volts. Calculei lá em cima em algum lugar. Beleza. Quem mais que eu calculei, pessoal? Eu calculei também a condição inicial do circuito, que é o V0-, que é igual ao V0+, e a gente representa aqui como V de zero, VC de zero aqui, tá? VC de zero. E quanto que deu isso? Que é aquela primeira análise que nós fizemos, deu 0 volts. Todo aquele trabalhão para encontrar um zero no final. Vai se danar. Mas tudo bem. Vamos lá. E com isso, pessoal, a gente consegue montar a nossa resposta completa. Vejam, quem que é a resposta completa? Ela é assim, né? Ó, o VC de t, resposta completa do meu circuito, ela é igual à resposta natural, A vezes o exponencial de menos t sobre tal, exponencial de menos 31,25t, mais a resposta forçada, que é mais 1,6 volts. Quem que está faltando aí, pessoal, encontrar para a gente finalizar o nosso exercício? Está faltando encontrar essa constante arbitrária aqui, que no caso do circuito, problema físico que está sendo resolvido, só tem um valor de A que se adequa ao meu circuito. E como é que eu obtenho esse valor de A? Eu obtenho olhando para a condição inicial do meu circuito. Eu tenho que a função VC de t, né, a função no instante zero, vale quanto? Vale zero. Então, portanto, eu digo aqui, né, consigo usar a expressão aqui da condição inicial, eu tenho que zero é igual a A vezes E elevado a menos, aqui substituindo o tempo por zero nessa expressão, né, ó, menos 31,25 vezes zero, que dá E elevado a zero, qualquer número elevado a zero dá 1, mais 1,6, e daqui eu tiro claramente que o A é igual a 1,6. Isso aqui tem unidade de volts, mas tudo bem, vamos deixar assim por hora. E, portanto, para a gente já finalizar o exercício, se o A vale menos, né? Poxa, faltou um menos aqui, né? Menos 1,6. Ok, e agora, para finalizar, quem que é o VC de t? Finalizar esse exercício pequenininho. Quem que é o VC de t, pessoal? O VC de t, ele vai ser igual a... Eu vou colocar o 1,6 em evidência. 1,6 que multiplica, e eu vou escrever assim, ó, 1 menos E elevado a menos 31,25t. Está na mão. Isso aqui, agora sim, eu vou deixar dado em volts. Essa é a resposta do problema. Não sai do vídeo ainda não, pessoal, porque tem eu quero passar um feeling bem legal para você através do gráfico. Eu estou com um gráfico aqui no RStudio e eu quero mostrar isso aí para você. Veja, a partir da tensão, eu consigo obter a expressão temporal da corrente também. Como é que se comporta a corrente no capacitor. E eu posso usar a expressãozinha, né? O IC, que é a corrente, é igual a C, que é a capacitância, vezes a derivada da tensão VC no tempo. Fazendo essa expressãozinha aí, né? Que é o C vezes, vamos lá, vamos fazer isso aqui rapidinho. Ó. O IC de T, que é a expressão aqui temporal da corrente,
é igual à capacitância, que é 200 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a derivada disso aqui, ó, vezes a derivada da tensão do tempo. Quem que é a derivada dessa expressão, pessoal? Tem uma constante ali, que é 1,6, cai fora aí, né? É zero a derivada da constante. Tem um menos e, tombo o expoente aí, menos 31, vai ficar mais. Então isso aqui ficou 1,6 vezes 31,25 vezes o exponencial de menos 31,25t. Perfeito? E se você fizer esse cálculo aí, pessoal, pode fazer a expressão da corrente, ela vai dar isso aqui, ó. O IC de t vai dar 0, fazer aqui, ó, 0,01 vezes o exponencial de menos 31,25t. Nossa senhora, que exercício grotesco, velho. Dificílimo esse exercício, tá? Dificílimo, na minha opinião. Ok, agora, só pra gente finalizamos o exercício, agora eu queria passar para você, pessoal, um feeling bem bacana, né, gráfico, do que está acontecendo no circuito. Eu vou abrir mais uma página aqui, ó, vou pegar a expressão temporal da tensão e a expressão temporal da corrente, e nós vamos lá para o nosso softwarezinho. Vamos lá? Vamos fazer aqui a brincadeira. Tá aqui o R, né? Eu gosto bastante desse software. É um software para processamento de dados aqui, estatística, enfim. RStudio, tá? Para você que quiser baixar aí, ó. RStudio, tá aí o nome dele. O que eu fiz, pessoal? Peguei exatamente as duas expressões, ó. Aqui, as duas expressões VC e IC, em função do tempo, logicamente. E plotei esse gráfico, só para ver no que dava. Olha que legal. Vamos plotar o gráfico. Deixa eu aumentar ele aqui, que provavelmente eu estou na tela. Deixa eu ver como é que eu aumento. Vou dar um zoom no gráfico aqui. Perfeito. Olha o que está acontecendo aqui, cara. Esse feeling aqui é maravilhoso, né? Para você entender de fato o que está acontecendo. Olha para a tensão. Aqui é o gráfico na esquerda, né? Em azul está a tensão. Olha só, a partir do momento t igual a zero para frente, né? A gente está determinando a expressão temporal. No instante inicial, a tensão no capacitor era zero. E aí ela vai subindo, tem o transiente de energia, passa um certo tempo. Aqui esse transiente, digamos assim, ele dura muito pouco, né? Você está vendo aí, depende das constantes de tempo do circuito, resistência, capacitância, enfim. Mas vejam que uma hora ele morre e a expressão temporal da tensão no capacitor, ela tende para 1,5, que é exatamente o que essa expressão está me dizendo, né, pessoal? Vamos voltar lá para a expressão? Olha que interessante, ó. O que está acontecendo? Vamos olhar para a expressão da tensão, que está aqui. Quando o tempo vai aumentando, no tempo inicial, vamos lá, se eu colocar t igual a zero, colocando t igual a zero aqui, o que acontece com esse termo aqui, pessoal? Esse termo, ele zera. Por quê? Porque em t igual a zero, essa exponencial aqui vai ficar quanto? Ó, e elevado a zero. E elevado a zero é 1. Ou seja, isso aqui, ó, dentro do parênteses, dá 1 menos 1. 1 menos 1 é 0, multiplicado por 1,6, 0. Bateu. Perfeito. Agora, à medida que o tempo vai aumentando, esse termo aqui, ó, vai diminuindo. Tudo bem? Se o tempo aumenta, esse termo e elevado a menos 31, blá, blá, diminui. O que acontece? Se isso diminuir, esse delta aqui, ó, essa diferença, vai aumentando. Até que em um determinado instante, quando o tempo fica muito grande, esse termo aqui, ó, do exponencial vai a zero e, portanto, a função tende para a resposta forçada do circuito, que é 1,6 volts. Que é exatamente o que está acontecendo aqui. Ó. Deixa eu voltar lá no R para você, no gráfico. Vejam, ó, passou um certo tempo, o circuito estabilizou em regime permanente novamente. E agora, olha que legal o gráfico da corrente, né, pessoal? Ó, no gráfico da corrente, no instante inicial, eu tinha ali 0,01 amperes, 10 miliamperes, né? Passa o tempo, o que acontece aqui? Ó? A corrente no capacitor, ela vai a zero. E como é que é o modelo do capacitor em regime permanente de corrente contínua? Ele abre o circuito e lógico que a corrente ela vale zero. E é claro, né, você consegue verificar isso aqui através da nossa expressãozinha. Ó. Se eu colocar t igual a zero nessa expressão, o que acontece? A corrente inicial do capacitor é 0,01 ou os 10 miliamperes. Perfeito? Porque e elevado a zero dá 1, né? Qualquer número elevado a zero dá 1. E à medida que eu vou aumentando o tempo aqui, ó, esse número que eu marquei para vocês, e elevado ao blá, dá quanto? Ele vai cada vez mais diminuindo, né? Ele vai ficando cada vez menor, até que em um determinado instante, essa corrente aí, ela vai a zero. Que é exatamente o que esse gráfico está dizendo.
Nossa, pessoal, sinceramente, ó, se você aguentou até aqui, eu te parabenizo, viu? Porque pra mim foi difícil gravar esse vídeo. Esse vídeo foi, assim, complicadíssimo, muito complexo, muito cálculo, muita teoria, né? Um negócio bem pesado. Então, parabéns aí se você aguentou até o final. Muito obrigado aí pela sua atenção. Eu acho que vale aí o seu joinha. Um abraço e fiquem todos com Deus.